Queridos, eu quero nesta oportunidade cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento. Quero, uma vez mais, renovar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Elias Moraes, os obreiros que trabalham em prol da obra do Senhor Jesus aqui nesta cidade. Pastor Pablo, Deus abençoe os demais obreiros, ministrantes da palavra de Deus desta escola bíblica. Deus seja louvado. Se os irmãos me permitem, também quero cumprimentar aqui um amigo de longas datas, conterrâneo, Júnior Lima. Onde está? Cadê o Júnior? Está aí? Deus abençoe. Alegria vê-lo, família. Queridos, desde ontem nós estamos conferenciando acerca do tema despertamento espiritual. E nós estamos conferindo esse tema dentro da perspectiva das 7 cartas do Apocalipse. Aqueles que estiveram aqui pela manhã, quem esteve aqui hoje pela manhã? Olha aí, bastante gente. Vocês puderam perceber que nós estávamos falando sobre a estrutura das cartas e nós estávamos falando sobre as 7 partes das cartas. E nós paramos exatamente na 5ª parte. Saudação, condição, saudação, apresentação, condição e falamos também sobre o problema e a solução. De maneira que ficaram faltando 2 partes. Como agora à noite nós temos muitos irmãos que não puderam acompanhar o início desse estudo, eu quero deixar para concluir esse estudo amanhã pela manhã, quando nós, mais uma vez, teremos um momento muito precioso juntos aqui, nesta escola bíblica. Então, estaremos concluindo o assunto das cartas. Hoje, eu gostaria de falar uma mensagem inteira, dentro dessa mesma perspectiva de despertamento espiritual, e, na verdade, é o segundo estudo que nós enviamos para compor a grade de literaturas do livro que você recebeu. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, despertamento espiritual na parábola das 10 virgens. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Nós temos os nossos livros. Se você ainda não conhece o nosso material, passe ali depois na livraria e adquira, Deus vos recompensará. Alguns temas já estão esgotados, mas nós temos aqui aqueles que trouxemos em maior número. A pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Você vai redescobrir a história de Jonas. E o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, Marta ou Maria, por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Então, se você achar que vale a pena adquirir, passa lá depois, hoje após o culto e amanhã também pela manhã, nós estaremos ali também para assinar alguns livros. Mateus capítulo 25, um livro é 30, 2 é 50, tá? Um livro é 30, 2 é 50, tem
Pix, tem a maquininha, você pode parcelar até o arrebatamento da igreja. Tá? Mateus capítulo 25, se eu posso ler, diga amém. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram loucas e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Alguma versão diz tosquenejaram e adormeceram. Tosquenejaram e adormeceram. Guarde isso. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai. Diga forte: comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém. O que é uma parábola? Para entendermos o que é uma parábola, primeiro precisamos entender o que não é uma parábola. Pastor, o que não é uma parábola? Uma parábola não é necessariamente uma ilustração. Uma parábola não é necessariamente uma história criada. O Salmo 78 associa parábolas a histórias antigas. Ou seja, nem toda parábola é uma ilustração. Existem parábolas que são verdadeiras histórias. Isso fica muito claro quando você abre a Bíblia em Lucas 15. Você vai encontrar ali 3 parábolas. Na primeira parábola, Jesus diz: qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas e vindo a perder uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu? Jesus não está dizendo que aquilo aconteceu. Jesus está supondo uma situação. Ele está perguntando: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no deserto e vai à procura da que se perdeu? Ele está perguntando.
Então Jesus está ilustrando uma situação. Na segunda parábola, de igual modo, Jesus diz: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, vindo a perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Mais uma vez, Jesus não está dizendo que aquilo aconteceu. Ele está supondo que aquilo aconteceu. Ele está criando uma situação, está criando uma história. Mas na terceira parábola, em Lucas 15, 11, Jesus é taxativo em afirmar: certo homem tinha 2 filhos. Jesus não está criando uma situação. Jesus não está pintando um quadro. Ele está afirmando categoricamente que houve um homem e este homem tinha 2 filhos. De igual modo, Jesus afirmou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, na parábola do bom samaritano. E em Lucas, capítulo 16, verso 19, ele vai mais fundo. Ele diz: certo mendigo chamado Lázaro. Até nome ele tinha. Ele fala que havia um rico, e no verso seguinte ele diz: e havia também certo mendigo chamado Lázaro. Então nem toda a parábola que Jesus contou era uma mera ilustração. Na verdade, a maioria das parábolas que Jesus contou tratavam-se de histórias reais, histórias verídicas, que Jesus as apresentava em forma de parábola. O que é uma parábola? Agora sim, o que é uma parábola? A palavra parábola significa colocar do lado, ou seja, é uma comparação. Quando eu pego uma história terrena e comparo essa história com uma verdade celestial, eu estou pregando uma parábola. Tanto faz se é uma ilustração ou uma história real. De maneira que contar uma parábola é contar uma história com E ou uma história com H, e comparar essa história com verdades inerentes ao reino celestial. A segunda pergunta que se faz, necessário fazer esta noite é: por que Jesus falou em parábolas? Geralmente se diz que Jesus falou em parábolas para facilitar o entendimento. Mas não é isto que a Bíblia diz. Pelo contrário, Jesus falou em parábola para dificultar o entendimento, a fim de que as verdades celestiais fossem ocultadas de quem ele quisesse ocultar, e revelada a quem ele quisesse revelar. Quando Jesus falava em parábolas, ele não estava dando pérola aos porcos, de maneira que somente quem era ovelha. Porque Jesus falou em parábolas? Marcos capítulo 4, versículo 11. E lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, falar em parábolas é falar em mistérios. E mistérios não são para todo mundo. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Então Deus ocultou essas verdades inseridas nas parábolas dos sábios e entendidos da época e revelou aos pequeninos que somos nós. Então veja, eu acho que eu estou sem retorno aqui no altar, querido. Se puder me ajudar no retorno, eu estou sem retorno. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Verso 12, para quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Então, Jesus falava em parábolas, não para facilitar o entendimento, justamente o contrário. Jesus falava em parábolas para dificultar o entendimento, de maneira que só conseguia entender uma parábola quem quisesse e estivesse interessado e com o coração aberto para entender aquela parábola. Quem estava com o coração duro, ouvia, mas não entendia, via, mas não percebiam. E porque Jesus pregava em parábolas, a resposta que ele dá em Marcos 4, verso 12, ele tirou de Isaías 6. Porque lá em Isaías 6, quando Deus comissiona Isaías, ele diz: vai e fala a esse povo, para que eles ouçam, mas não entendam, vejam, mas não percebam. E por que Isaías pregava ao povo e eles não entendiam? Porque o coração deles estava duro. Então quem tem coração duro não entende parábola. E por que os corações deles estavam duros? Simples. Porque a verdade nua e crua endurece corações. Vou repetir: a verdade nua e crua endurece corações. Por isso Jesus pregava verdades em forma de parábolas. Porque se Jesus falasse claramente o que ele falava através das parábolas, o resultado seria endurecimento de corações. Quando foi que Isaías pregou uma verdade nua e crua? No capítulo 1. Ele já começa o seu ministério dizendo assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas vocês não têm conhecimento. O meu povo não entende. O que é isso? Uma verdade dita na cara. Uma verdade dita nua e crua. E esse tipo de mensagem tem mais resultado negativo do que positivo. Endurece. Ainda a título de introdução, permita-me contar uma parábola para que você entenda porque Jesus pregava em parábola. E eu vou usar uma figura de linguagem chamada personificação. A mentira e a verdade como duas pessoas. Certa vez, a mentira e a verdade foram tomar banho em um poço. Ambas tiraram as suas roupas e mergulharam dentro daquele poço. De repente, a mentira percebeu que a verdade estava um tanto distraída, saiu de dentro do poço e se vestiu com as roupas da verdade.
E a mentira saiu pelas ruas da cidade e do reino, vestida de verdade. Era mentira, mas estava com roupa de verdade. Quando a verdade viu aquilo, ela saiu do poço e se recusou vestir as roupas da mentira. E saiu pelas ruas do reino, nua. E foi a partir daquele dia que ficou muito mais fácil lidar com a mentira do que com a verdade. Porque a mentira está vestida, mas a verdade é nua. Muitas vezes a mentira não constrange, não inquieta, é agradável, é boa de se ouvir, massageia o ego, bota a gente para cima, mas a verdade constrange, a verdade incomoda. Mas eu vim nessa escola bíblica dizer algumas verdades. Eu sei que o tema que vocês me deram é um tema que tem me obrigado a dizer muitas coisas que vocês não queriam ouvir. Mas muita calma nessa hora. Por isso Jesus falava em parábolas, para que aqueles que estavam com o coração duro não entendessem. Somente aqueles que estivessem com o coração aberto é que conseguiriam discernir as verdades ocultas naquela parábola. E nós estamos diante de uma parábola que é uma das parábolas mais impactantes que Jesus contou. A parábola das 10 virgens. O que significa esta parábola? Qual o sentido desta parábola? O que representa esta parábola? E quais as verdades nuas e cruas que precisam ser ditas a partir desta parábola? Lá vai. O texto diz que eram 10 virgens. Quantas virgens? O número 10 é representativo de congregação. Na cultura judaica, uma congregação não podia ser fundada se não tivesse pelo menos 10 membros. 10 pessoas. Uma reunião de oração não poderia iniciar sem que antes chegasse pelo menos 10 pessoas. Então o número 10 é figurativo de congregação. O número 10 representa totalidade, inteireza, todo. De maneira que as 10 virgens não são a noiva. Ou você pensou que o noivo estava casando com 10 virgens? A verdade é que a noiva está oculta nesta parábola. A noiva não aparece. A noiva não é citada. Então nós temos aqui o noivo, a noiva que está oculta e as 10 virgens. Na cultura judaica, o casamento acontecia à noite, por causa do calor do dia. O noivo deveria vir até a casa da noiva e levá-la para a casa de seu pai, onde ocorria a cerimônia e a festa do casamento. Como
a marcha nupcial entre o noivo e a noiva se daria de noite, e naquele tempo não havia luz elétrica, era necessário que participassem da cerimônia do casamento judaico 10 damas de honra. E essas 10 damas de honra deveriam ser virgens. Qual era o papel das 10 damas de honra? Iluminar o caminho da noiva até o noivo. Por isso, as 10 virgens deveriam possuir lâmpadas, lamparinas. E essas lamparinas eram muito pequenas, um pavio era colocado, enchia-se ela de azeite, de maneira que servia para que as virgens colocassem a lamparina sobre a cabeça e projetasse luz no caminho da noiva para que ela se encontrasse com o noivo. Dentro dessa perspectiva, o noivo representa Cristo. Cristo é o noivo. A noiva representa a igreja. Pastor, se a noiva representa a igreja e as 10 virgens não são a noiva, quem são as 10 virgens? Simples. Existem 2 igrejas. A igreja invisível e a igreja visível. A igreja, como organismo, corpo de Cristo, santa, lavada, redimida, sem rugas, sem mancha. E a igreja como organização, que tem placa, tem CNPJ, tem diretoria, tem membros. De maneira que a noiva que não aparece, representa a igreja invisível. O corpo místico de Cristo, a santa, a lavada, a remida. Já as 10 virgens representam os membros da igreja. Então a noiva representa a igreja. A igreja como organismo vivo. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Já as 10 virgens representam os membros desta igreja. Representa a igreja como organização. A igreja que tem placa, CNPJ, que tem templo feito por mãos humanas, tem diretoria, tem convenção, tem presidente. Então, a noiva representa a igreja invisível e as 10 virgens representam os membros da igreja visível, a igreja como organização. E é interessante notar que o texto diz que essas 10 virgens estavam divididas em 2 grupos. 5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas, 5 prudentes. Muitas vezes, talvez você já ouviu falar, que se as 10 virgens representam a igreja visível, e elas são 5 loucas e 5 prudentes, quer dizer que metade da igreja fica e metade sobe. Não é assim que esse texto deve ser entendido. Pastor, por que são 5 que ficam e 5 que sobem? O número 10 representa a totalidade, ou seja, as 10 virgens representam toda a comunidade cristã na face da terra. E dentro da comunidade cristã na face da terra, só existem 2 grupos: os loucos e os sábios.
Não tem um terceiro caminho, uma terceira via, um terceiro grupo. Ou você faz parte de um, ou você faz parte do outro. Pastor, eu não estou tão bem assim como as virgens sábias, mas eu também não estou tão ruim como as loucas. Não tem um terceiro grupo. Se você não faz parte das sábias, só sobrou as loucas. Não tem dois, não tem três caminhos, três senhores. Só tem dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Ou é Deus ou é Baal. Ou é Jesus ou é Mamão. Ou é para cima ou é para baixo. De que grupo você faz parte? Lembrando que se você não se enquadrar em um, só sobrou o outro. Se você não se enquadrar no outro, só sobrou um. E um grupo sobe e o outro fica. Agora, pastor, por que são 5 loucas e 5 prudentes? É porque as mesmas chances que eu tenho de subir são as mesmas chances que eu tenho de ficar. A mesma chance que eu tenho de ser encontrado preparado, pronto, são as mesmas chances que eu tenho de naquele dia e naquela hora ser encontrado indo comprar óleo. Pergunte para o seu vizinho: você já comprou seu óleo? Ou você vai esperar para comprar quando a trombeta tocar? De maneira, queridos, que a primeira verdade sobre as 5 virgens loucas é o tema que está aí no estudo que eu mandei no livro. 5 verdades sobre as 5 virgens loucas e uma sobre as prudentes. Primeira verdade: as 5 virgens loucas também faziam parte do reino dos céus. O texto não diz: o reino dos céus é semelhante a 5 virgens. Se Jesus tivesse dito: o reino dos céus é semelhante a 5 virgens, automaticamente nós entenderíamos que somente as 5 prudentes fazem parte do reino. Mas não. Jesus disse: o reino do céu é semelhante às 10 virgens. Logo, as 5 virgens loucas, as que ficaram, as que deram com a cara na porta fechada, as que ficaram de fora, também faziam parte do reino dos céus. O que é o reino dos céus aqui, pastor? É o estado visível da igreja do Senhor Jesus na face da terra. As loucas faziam parte. Ou seja, as 5 virgens loucas não eram judias, no contexto aplicativo da parábola. Não eram da religião budista. Se você perguntasse para uma das loucas: você é de qual igreja? Elas iriam dizer: da igreja cristã evangélica. As 5 virgens loucas também faziam parte do reino dos céus. Quem faz parte do reino dos céus aqui? Quem faz parte da igreja aqui, levanta a mão. Quem é membro da igreja aqui, levante a mão. As loucas também eram.
e mesmo assim elas ficaram. O fato de você ter lâmpada, características externas de igreja, não significa que você é igreja. O fato de você ter uma credencial de membro, ser batizado nas águas, não quer dizer que você nasceu de novo. Pastor, mas eu canto no coral. As loucas também cantavam. Mas eu faço parte do grupo de louvor da igreja. As loucas também faziam. Mas eu sou obreiro. As loucas também eram. E mesmo assim elas ficaram. Por quê? Porque no templo você entra e permanece com, meu Deus, na casa da noiva, você até entra com a lâmpada da religiosidade, mas na casa do noivo só entra quem tem o azeite da espiritualidade. Na casa da noiva se entra de qualquer jeito, na do noivo não. Então a primeira verdade sobre as 5 virgens loucas é que elas eram membros da igreja. Elas também faziam parte do reino de Deus, visivelmente aqui na terra. Eram os crentes nominais, eram os crentes da aparência, eram os crentes do protocolo, mas que não tinham vida espiritual. Meu Deus. A segunda verdade sobre as 5 virgens loucas está no verso de número 1 ainda. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. As 5 virgens loucas também estavam esperando o noivo. Elas criam na vinda dele, sabiam que ele estava vindo, mesmo assim elas ficaram. Quantos estão aguardando o arrebatamento da igreja aqui? Levante a mão. Quantos estão aguardando a vinda do noivo aqui? Levante a mão, dê um brabo de glória a Deus. As loucas também estavam. E mesmo assim elas ficaram. Por quê, pastor? Porque a questão não é se você está esperando o noivo. A questão é como você está esperando o noivo. Eu vou repetir isso aqui. A questão não é se você está esperando. A questão é como você está esperando. Existem pessoas que dizem que estão esperando Jesus voltar, mas vivem como se ele não fosse voltar. As 5 virgens loucas representam aqueles crentes que estão esperando a vinda de Cristo de uma forma desleixada, relaxada e não vigilante. E estão correndo o risco de ficarem. E a probabilidade de ficarem é 50-50. A Bíblia não diz que há uma coroa preparada para quem espera a vinda. A Bíblia não diz que há uma coroa preparada, alguém já entendeu, para quem aguarda a vinda.
A Bíblia não diz que há uma coroa preparada para quem levanta a mão e diz que está esperando a vinda. A Bíblia diz que é uma coroa preparada para aqueles que amam a vinda de Cristo. Não basta esperar a vinda, você tem que amar a vinda. Não basta esperar a vinda, você tem que ansiar pela vinda. Não basta esperar, você tem que esperançar a vinda. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 300 referências à vinda de Cristo. Vou repetir isso aqui. Em 260 capítulos do Novo Testamento, nós temos 300 menções à vinda de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Que a vida da igreja primitiva era esperar Jesus voltar. De maneira, queridos, que se não quisermos sermos achados loucos, tolos, e vejam só, elas não ficaram porque eram prostitutas, elas não ficaram porque eram mundanas, elas ficaram porque eram tolas. De maneira, queridos, que elas estavam esperando o noivo, mas de uma forma relaxada e não vigilante. Não basta esperar a vinda de Cristo, é necessário considerar a vinda de Cristo todos os dias, nas suas ações, nas suas decisões, no seu dia a dia, no seu trabalho, porque Jesus está voltando. Me desculpa se eu não trouxe um envelope para colocar na sua mão hoje. Me desculpa se eu frustrei. Alguém pensava que eu ia nessa noite de quinta-feira trazer chave de moto, chave de carro, chave de casa. Eu vim dizer que vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar moto, vai ficar prédio. Mas quem tiver preparado com azeite na lamparina vai subir. É necessário esperar a vinda de Cristo, considerando-a diariamente nas suas ações, nas suas decisões. Ei! Quando você está terminando o colegial, você começa a se preparar para o vestibular. No vestibular você começa a se preparar para a faculdade. Quando está terminando a faculdade, você já começa a se preparar para o estágio. Você começa a se preparar para o emprego, para o intercâmbio. Você moça, você jovem, vai chegando uma idade, você começa a se preparar para casar. E para morar no céu, você tem se preparado? Eu não acredito que você está vendo os sinais se cumprirem e não está se preparando. Eu não posso crer que você está vendo as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, a fome, as pestes, e você não está se preparando para a vinda de Cristo. Se você se prepara para o vestibular, se prepara para a faculdade, se prepara para a vida 2, se prepara para o casamento, se prepara para viajar, se prepara para isso, para aquilo, mas não se prepara para o arrebatamento, você é tolo. Os sinais da vinda de Cristo não são um convite a cálculos. Os sinais da vinda de Cristo são convite à santificação.
e a vigilância. Jesus está voltando. As 5 virgens loucas também estavam esperando o noivo. Mas não é se você está esperando, é como você está esperando. A lamparina era muito pequena, de maneira que cabia pouquíssimo azeite dentro dela. E para cada hora que o noivo atrasava, tinha que completar o azeite. Tem gente que vem no culto uma vez por mês, que ele acha que o azeite dele vai dar até o outro mês. Tem que completar o azeite. Se Jesus vier num domingo à noite, 8 horas, todo mundo sobe. Mas se ele vier numa quarta-feira, 2h35 da tarde, será que você vai estar preparado? Elas foram achadas dormindo. Ei, as que subiram estavam dormindo, mas subiram. Ou seja, quando a trombeta tocar, não importa o que você vai estar fazendo, você vai estar dormindo, almoçando, jantando, viajando, brincando, em uma atividade de lazer. O que importa é se você tem azeite, não vai precisar comprar de última hora. Porque não vai dar tempo comprar azeite de última hora. Aproveita hoje, aproveita agora. Saia dessa EBL com a sua botija cheia de azeite. O azeite precisa ser completado diariamente. O que é o azeite? É a vida espiritual do crente. O que é o azeite? São as características internas de igreja. O que é o azeite? É o Espírito Santo. A luz é o Evangelho. A lâmpada é a sua vida. O azeite é o Espírito Santo. E aqui vai a terceira verdade. Qual a terceira verdade sobre as 5 virgens loucas? Segura na cadeira agora. As 5 virgens loucas ainda tinham azeite na lamparina. As 5 virgens loucas ainda tinham azeite na lamparina. Me prova, eu provo. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, saiu ao encontro do noivo, elas se levantaram, e o verso 8 diz: as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas. Mateus 28, 25, verso 8. Mateus 25, verso 8. Porque as nossas lâmpadas estão apagadas. É isso? As lâmpadas estavam apagadas? As nossas lâmpadas estão se apagando. Se as lâmpadas estão se apagando, ainda não estão apagadas. Se ainda não estão apagadas, ainda estão acesas. Se ainda estão acesas, ainda tem azeite. E o azeite é o Espírito Santo. Mesmo assim, ficaram. As 5 virgens loucas ainda tinham o Espírito Santo. Mesmo assim, ficaram.
Pastor, mas eu falo em línguas. As loucas também falavam. Mas eu profetizo. As loucas também profetizavam. Representa aqueles crentes que ainda não perderam totalmente a sua vida espiritual. Eles ainda têm azeite, mas é só um pouquinho. Eles ainda oram, mas é só um pouquinho. Eles ainda gostam de Bíblia, mas é só um pouquinho. Eles assistem uma rodada dupla do campeonato nacional, que dura 4 horas. Mas mensagem, para ele, tem que ser só um pouquinho. As 5 virgens loucas estão dizendo, nós temos, mas é só um pouquinho. Nós oramos, mas é só um pouquinho. A gente gosta de culto, mas é só um pouquinho. A gente gosta de palavra, mas é só um pouquinho. A gente adora a Deus, mas é só um pouquinho. Ei, não basta ter só um pouquinho. Ele diz, enchei-vos do Espírito. O que está escrito em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem algum pecado aí nesse versículo? Tem. Está bem claro qual que é o pecado aí. Qual que é o pecado? Se embriagar com vinho. Se embriagar com vinho é o quê? Não ouvi. Se embriagar com vinho é o quê? Pecado. Tanto é que ele disse, não vos embriagueis com vinho. Só que aí não tem só um pecado. Tem 2. É que a gente só olha um lado. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, se embriagar com vinho é pecado, não se encher do Espírito também é pecado. Então, se você não vive uma vida cheia do Espírito, você está em pecado. Precisa de arrependimento, confissão, reconhecimento, perdão, mudança de vida. A expressão enchei-vos do Espírito aí significa ide vos enchendo do Espírito. Tem gente que diz, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo em 1884. Mas e aí? Não, foi só aquele dia. Não basta ser cheio um dia. Tem que, além da botija ou da lamparina, levar um vaso do lado para enchê-la todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Deus não quer que você seja cheio só no domingo. Ele quer que você seja cheio no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quem está entendendo essa palavra? Sede sempre cheios do Espírito. Então, não ser cheio do Espírito é pecado tanto quanto se encher de vinho. Está no mesmo texto. Jesus não vai vir buscar quem tem o Espírito. Jesus vai vir buscar quem o Espírito tem. Posso falar de novo? Só para causar fixação. Não que vocês não entenderam. Quando a trombeta tocar, Jesus não vai
voltar para buscar quem tem o Espírito Santo. Elas tinham e ficaram. Jesus vai vir buscar quem o Espírito Santo tem. A pergunta esta noite, no penúltimo dia desta EBL, debaixo do tema despertamento espiritual, não é se você tem o Espírito. A pergunta é: o Espírito tem você? Suas vontades? O Espírito Santo tem suas mãos, seus olhos, sua boca? Você pode ser controlado pelo Espírito, da mesma forma que alguém é controlado pelo vinho? Não ser controlado pelo Espírito é pecado tanto quanto ser controlado pelo vinho. As 5 virgens loucas ainda tinham, mas era insuficiente, de maneira que a única diferença entre as que subiram e as que ficaram é que as que subiram tinham azeite suficiente. Eu disse suficiente, não de sobra. Eu vou mostrar no texto que o crente mais santo aqui só tem para ele. Está no texto. As tolas não tinham uma vida espiritual suficiente, porque falta de azeite aqui é falta de espiritualidade. Ter azeite na reserva aqui é uma espiritualidade suficiente. Então a falta de espiritualidade não é falta de ter uma vida na igreja certinho, não. Elas não eram profanas, elas eram virgens. Elas só ficaram por falta de azeite. A falta de espiritualidade vai fazer muitos cristãos professos ficarem aqui na terra. Alguém chega para fazer uma fofoca para você de um irmão. Aí você conta mais. Isso é falta de espiritualidade. Alguém te manda um vídeo de zoação com línguas estranhas. Você compartilha para 10. Isso é falta de espiritualidade. Na hora da mensagem, você não dá importância a ela. Isso é falta de espiritualidade. E elas ficaram por falta de espiritualidade. Agora, olha que interessante. Elas se levantaram, prepararam as lâmpadas, contando com azeite das sábias. Sabe aquele parente que faz dívida contando que você vai emprestar dinheiro para ele? Elas preparam as lâmpadas, cortam o pavio e diz: dá aí do teu azeite. Porque nossas lâmpadas estão se apagando. Resposta: não. Porque pessoas sábias sabem dizer não. Vou repetir isso aqui. Pessoas sábias sabem dizer não. Quem gastou o azeite dele vai gastar o seu também. Quem sujou o nome dele vai sujar o seu também. Dizer sim para um tolo é tolice. Sábios dizem não para tolos. Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Resposta dramática: não. Por que não? Você sabia que haviam laços aqui? Ou seja, havia laços de amizades entre as 10.
Então uma amiga teve que olhar para outra amiga e dizer: não, eu não tenho culpa se você não se preparou, eu me preparei. Haviam também possivelmente laços familiares aqui, irmãs de sangue, tiveram que olhar uma para a outra e dizer: não. Por que não? Primeiro, porque a salvação é intransferível. Tem gente que acha que pode viver uma vida qualquer, uma vida desregrada, com falta de azeite, espiritualidade, mas ele convive com quem tem azeite, ele tem parente que tem azeite, ele é filho de quem tem azeite, ele é irmão de sangue de quem tem azeite, ele convive com quem tem azeite, ele está contando com o azeite do outro para entrar nas bodas. Ei, cada um será salvo pela graça, mediante a sua própria fé. Filho não salva pai. A resposta será não. Mãe não salva filha. A resposta será não. Esposo não salva esposa e vice-versa. A resposta será não. Qual é o maior laço da terra? Respondo: marido e mulher. Marido e mulher. A Bíblia diz que os dois são uma só carne. É o maior laço terreno, casamento. Mas a Bíblia diz que naquele dia haverá muitos casos que estarão dois na cama dormindo. Se estão na cama dormindo, são casados. Se são casados, são uma só carne. Mas o texto diz: um será levado e o outro deixado, porque quando a trombeta tocar, todos os laços terrenos serão desfeitos. Jesus não vai perguntar se você é filho de crente, neto de crente, amigo de crente, irmão de crente, casado com crente. Ele vai querer saber se você é crente. E não penses que no céu haverá saudades. No céu não haverá saudades. Imagine que inferno seria o céu se a gente ficasse com saudade e se lembrando de entes que ficaram. Nos céus não haverá saudades. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Para quem ficou, só lágrimas. Mas para quem partiu, é festa. Não. Por que não? Porque a salvação é intransferível. Por que não? Está no texto. Para que não falte a nós. Você estava pensando que tinha de sobra, né? Você está pensando que tinha azeite para dar e vender, né? Elas estão dizendo assim: olha, a gente até queria emprestar o azeite, mas se a gente der para vocês, a gente fica sem. Aí vai ficar nós todas. Porque ninguém aqui tem azeite para dar e vender. O mais santo aqui, o mais crente aqui, só tem para você, e olhe lá. Agora olha que interessante. Ide aos que vendem e comprai. Ou seja, ide aos que vendem e comprai. Não vai ser de graça.
não vão dar para vocês o azeite que vocês precisam para se manter cheio. Vocês vão ter que comprar. Vocês vão ter que pagar o preço. Ei, nem tudo na vida cristã é fácil. Tem coisas que você tem que pagar o preço. Para ser cheio é de graça. Mas para se manter cheio, tem que pagar o preço da oração, do jejum, da leitura da palavra, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu disse ninguém. Apocalipse 3,17, coloca aí rapidinho. Apocalipse 3,17. Pois dizem, igreja de Laodiceia, amanhã a gente fala dela: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Interessante, tem gente que é miserável, pobre, cego e nu e não sabe. Conhece alguém que é miserável, pobre, cego, nu e não sabe? Eu conheço. Me dá um teclado aí, isso. Nós já vamos orar. Agora põe o 18. Aconselho-te que de mim, não ouvi, que de mim, ele não vai dar não? Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus está dizendo: quer ouro, compra de mim. Quer vestes brancas, compra de mim. Quer colírio para os olhos, compra de mim. Tem coisas que eu não vou te dar, até porque o mais importante eu já te dei há 2000 anos atrás, lá na cruz. Tem coisas que você vai ter que comprar. Diga para alguém do seu lado assim: quer azeite? Diga assim: quer óleo? Vai comprar. Vai pagar o preço, vai descer na madrugada, vai jejuar, vai santificar, vai buscar, vai se esforçar, porque o reino de Deus é tomado à força. Vai comprar. Aquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo foi de graça. Mas se manter cheio até hoje tem um preço a ser pago. Aquele dia que você aceitou Jesus, você recebeu a salvação de graça. Mas para você mantê-la até hoje, foi um preço a ser pago diariamente. Quando eu falo de preço, eu falo de esforço. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, pastor, mas eu sou especial, ninguém, mas meus olhos são azuis, ninguém, mas eu sou filho do pastor, ninguém, eu sou neto de pastor, ninguém, eu sou pastor, ninguém verá o Senhor. As 5 virgens loucas ainda tinham azeite, mas o seu azeite era insuficiente. Será que você tem orado o suficiente? Jejuado o suficiente? Lido a palavra o suficiente? Vindo ao culto o suficiente? Buscado a Deus o suficiente? Pastor, meu azeite está um tanto insuficiente. Aproveita que o mercado ainda está aberto, e que os que vendem azeite ainda estão aqui, e
compre azeite para a sua lamparina, porque quando a trombeta tocar não vai dar tempo. A separação será rápida, momentânea, decisiva e irreversível. Para terminar, queridos, quinta verdade sobre as 5 virgens loucas. Não eram 10 virgens loucas, eram 5 virgens loucas. Toda generalização é burra. Esses crentes, esses pregadores, esses pastores, esses itinerantes, alto lá. Tem as loucas, mas tem as prudentes. Se você quiser convidar as loucas, problema é seu. Se você quiser ficar lá no YouTube assistindo louca, problema é seu. Se você quiser ficar seguindo loucas, é com você. Mas eu vim dizer hoje à noite que para cada louca tem uma prudente. Aleluia. Para cada um que está fazendo errado, tem um fazendo certo. Para cada pregador louca, cantor louca, tem um pregador e tem um cantor sábio e prudente. Não generalize as loucas. Toda generalização é irracional. A arma dos inimigos da igreja ignorantes é a generalização. Tem loucas, mas também tem prudentes. Qual é a verdade sobre as prudentes? Para a gente orar. A verdade sobre as prudentes é que as 5 virgens prudentes também dormiram. Qual o tema da despertamento? Se precisa de despertamento é porque tem alguém? As 5 virgens loucas também dormiram. Mesmo assim elas subiram. O fato da sua fé estar fraca, o fato da sua vida espiritual estar a cada dia enfraquecendo, o seu amor se esfriando, não quer dizer que você vai ficar. Se fosse você, eu dava um glória a Deus aí agora. O fato de você não ser um super crente, uma mulher maravilha, eu também não sou. Essa palavra aqui, ela moeu primeiro eu. Ela cortou primeiro a mim. Quem chorou primeiro foi eu. Quem se humilhou primeiro foi eu. Quem pediu perdão primeiro foi eu. A gente vê o pregador falando assim, parece que é um anjo, né? Que nem água bebe. Não. As virgens prudentes também foram tomadas de sono, mas à meia-noite elas acordaram. À meia-noite elas despertaram. E elas haviam levado azeite de reserva. A igreja do século 21 é uma igreja santa, virgem, preparada, que tem azeite, cheia, mas é uma igreja sonolenta. É uma igreja
que dorme, cochila, ronca e às vezes até sonha. Mas eu vim dizer, na verdade, esta noite eu não vim pregar, eu vim soprar uma trombeta de alerta e dizer: é tempo de despertar. Porque tem gente que está me olhando aí agora, mas o seu espírito está dormindo, e espiritualmente você está roncando, babando, sonhando. É quase meia-noite, o noivo está chegando, é hora de despertar. Como estão as suas lâmpadas? Como está a sua vida espiritual? E aqui eu termino. Fica de pé. Eu vou terminar a mensagem com vocês de pé. Em algumas versões e também no grego, nós encontramos duas palavras. Número 1, tosquenejaram. Diga, tosquenejaram. Número 2, adormeceram. Quando a gente lê no grego, sabe o que o texto grego está sugerindo? Que todas tosquenejaram, mas nem todas adormeceram. Qual a diferença entre as loucas e as tolas? E as sábias? Todas ficaram com sono, porque o noivo demorou. Veio o cansaço, veio a frieza, veio o sono. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor esfriaria. Porventura achará o Senhor fé na terra. Então é normal sentir sono. As loucas tosquenejaram, vírgula, e adormeceram. Se entregaram ao sono irresponsavelmente. Já as sábias até tosquenejaram, mas eu não posso dormir. O noivo está chegando. Você pode até tosquenejar, o que você não pode é dormir, porque o noivo está chegando. Como está a sua lamparina? Cheia? Pela metade? Ou vazia? Faça uma autoanálise agora. Como está a sua vida espiritual? E se você precisa completar o azeite da sua lamparina, enquanto o noivo ainda não chegou, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Pode vir. Eu reconheço que eu preciso ser mais crente. Vem. Eu reconheço que eu preciso orar mais. Vem. Eu reconheço que eu preciso ler mais a Bíblia. Vem. Eu reconheço que estou com sono, tosquenejando. Vem. Mas eu quero sair daqui com a minha lamparina acesa, com a minha chama forte. Eu quero sair cheio do Espírito de Deus. Pode vir, porque hoje Ele vai encher a sua lamparina. Ele vai encher as suas lâmpadas. Ele vai completar a sua vida espiritual. Você vai sair daqui cheio, 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 cheio. Vem comprar azeite. Vem comprar azeite, vem.
Vem enquanto ainda dá tempo. O azeite não vai ir até você, é você que tem que ir até o azeite. Os vendedores não irão até você, é você que tem que ir aos vendedores. A vida espiritual não vai vir automaticamente. Você tem que decidir hoje. Você tem que tomar uma atitude hoje. Acorda, levanta, abre o olho, vai comprar azeite, porque o noivo está chegando. Eu ouço línguas estranhas. Eu sinto um renovo de Deus aqui esta noite. Eu sinto um renovo de Deus aqui esta noite. Ele marcou esta noite para te renovar. Ele marcou esta noite para te encher. Fala aquela língua que você não fala há muito tempo. Sinta aquela presença que você não sente há muito tempo. Olha a vontade de orar voltando. Olha a vontade de jejuar voltando. Olha a vontade de encher-se do Espírito. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Enche, 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 enche a mocidade, enche os jovens, enche as adolescentes, enche os obreiros, enche, 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 enche. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Agora paire a sua mão sobre a sua cabeça assim. Agora feche a sua mão. Agora faça esse gesto. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de abrir a tampa da lamparina. Deixa ele te encher de azeite. Deixa ele te encher de azeite. Deixa ele te encher de azeite até transportar. Até transportar. Sejam cheios. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar.
até transbordar. Mais uma vez para terminar, diga ao Rei. Vamos lá. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu, o teu, o nosso nome irá chamar. Oh, glória a Deus. Está voltando. Aleluia. Aleluia. Está voltando. Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Aplauda esse Jesus maravilhoso, glorioso, poderoso. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor.